coloque no chat e no final do culto nós vamos repassar esses pedidos, tá bem? Alguém mais? Não há? Sim, por favor. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Feliz sábado a todos. Sim, irmão Vanderlei. Eu quero pedir oração pela minha irmã Leila, o Branco e a Isabelle, a filha deles. Os três estão de Covid. A gente sabe que é uma situação terrível que o mundo está passando, né? Mas nós temos a grande esperança e temos a certeza de que Deus está no controle do mundo. Nós não devemos, de maneira alguma, se desesperar, né? Porque nós temos a certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. Vamos orar em favor das pessoas que estão na linha de frente também, os médicos, os enfermeiros, enfim, todas essas pessoas, e orar pelos nossos irmãos adventistas, aqueles que estão afastados, inclusive o Branco, a Leila, estão afastados. Vamos orar em favor dessas pessoas. Amém? Alguém mais? E alguém que está com o celular aí, SMG 360H, acho que queria fazer um pedido. Pode ficar à vontade. Gostaria de saber quem é você. Não quer falar? É o Manuel. Manuel? O Lobão. Fala, irmão Lobão. Diga, irmão. Lobão, pastor. Feliz sábado. Você quer fazer pedido? Pode fazer. Quero sim. Pastor, é o seguinte, eu quero fazer um pedido, porque faz mais ou menos 40 anos que eu tive... eu não fui casado, a gente moramos junto, eu na Bahia, né? E nós, nesse tempo, ela teve um filho. E agora eu peguei o contato dele e estou conversando com ele. Eu quero que vocês orem para que Deus me dê sabedoria para que eu possa conversar com ele. Eu realmente assumo que eu sou o pai dele, entendeu? Só que ele está magoado, eu mandei uma mensagem, ele não gostou da mensagem. Eu quero que vocês orem para que Deus possa trabalhar no coração dele, para que eu possa reencontrar o meu filho, entendeu? Ok. Tá bom? Esse é meu pedido de agradecimento. Sem dúvida. Vamos orar sim, tá? A irmã Érica está pedindo oração pelo Francisco, que está com Covid. É você, Chiquinho? É você que está com Covid? Não? Tá, então é outro Francisco. Eu gostaria de saber se esse Francisco é da Igreja Central, do Belval, do Engenho ou do Silvestre. A irmã Cida, da Igreja do Engenho, está pedindo oração pela pela mãe da Sandra, mãe da Sabrina, não é? Que está internada também. Tá bom, irmãos queridos? Então, vamos lembrar aí da irmã Sandra, tá bom? E orar por ela. Muito bem, se não há mais ninguém, nós vamos, então, neste momento... Sim, irmão Chiquinho, pode falar. Pastor, eu quero agradecer, porque hoje é aniversário do meu casamento, né? Então, eu quero agradecer muito a Deus, porque até aqui Ele tem nos abençoado, tem cuidado de nós, né? Tem abençoado o meu lar, e minha esposa, minha família. Que Deus possa cada dia mais nos abençoar e o Espírito Santo ajude na nossa caminhada. Esse é meu agradecimento, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Que esse Amém. casamento perdure pela eternidade. Você fez um jantarzinho especial aí para ela, não? Ou ela que fez? Não. Você não deu nenhum presentinho para ela, Chiquinho? Não. Tu é pão duro, hein? Estamos no tempo de contenção, né, Chiquinho? Uhum. É isso aí, meu querido. Que Deus abençoe você, viu? Também, pastor. Parabéns para você e para a irmã Miriam aí por esse tempo tão especial, pastor. Viu? Obrigado. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Nós temos uma boa notícia também, irmãos. Tem uma família que pediu para ser batizada assim que a igreja for aberta. São 4 membros da família. Tá? O irmão Valdemir que está dando estudo para essa família e eles já decidiram pela entrega da vida ao Senhor. Amanhã à tarde nós vamos ter um culto especial e se você puder estar ali, o irmão Valdemir vai sobrar, vamos reservar um tempinho ali para o irmão Valdemir contar ali um pouquinho dessa experiência, como está sendo aí
que com certeza vai ser uma bênção para todos nós, tá bem? Vamos, então, fazer a oração, irmãos queridos. Eu queria fazer... Pastor, eu tenho um pedido. Pois não, querida. É a Laís? É, a Laís. Pois não, filha, pode falar. Hoje está travando bastante, por isso que eu demorei. Tudo bem. Pelos primos e pela prima e o primo do meu pai que estão com Covid, Certo. pelo irmão da Heloísa, que todos morreram, que eu já falei de Covid, e por uma outra menina que está internada, e pela minha avó e as pessoas que não conhecem a Cristo. Muito bem. Vamos lembrar de orar sim, tá bom, querida? Deus dê força Obrigada. para você aí, por nada. Então, vamos fazer a oração? Eu queria pedir neste momento para que... irmã... Está me ouvindo, irmã Zilma? Irmã Zilma do Engenho. Ixi, o meu não está acessando câmera, não. Irmã Zilma, está me ouvindo? Ai. Acho que é possível. Então, vou pedir para o irmão Daniel. Pastor Braz. Sim. O Barbosa está querendo falar. Quer fazer pedido de oração, irmão Barbosa? Pode falar. Irmão Barbosa? Posso sim, pastor. Boa noite para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Quem que está falando agora? Okay. Então, pastor, estou querendo... Barbosa. Pode fazer o pedido, irmão Barbosa. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode falar, irmão. Ok, pastor. Eu quero pedir pelo um colega de trabalho, na terça-feira próxima. Está cortando a sua internet. Terça-feira próxima, passado, nós saímos juntos. Ele estava com um pouco de... Barbosa. Irmão Barbosa. E esse negócio evoluiu, que ele está na UTI e já está Como é o nome desenganado. Né? O médico mensagem hoje. Está chegando muito cortado a sua internet. Estamos esperando. Então, já que o médico não queremos que Deus que... Oi, pastor, não ouviu? Não conseguiu ouvir o que eu falei? Não, cortou o tempo todo, irmão Barbosa. Cortou o nome dele é Cândido. Cândido. Cortou? Cândido, volto a falar. Ele está com Covid e já está desenganado pelo médico, né? O médico falou que já não tem mais jeito, né? Os rins já estão parando, então a situação dele está gravíssima. Né? Que Deus seja poderoso e misericordioso nessa hora, né? Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para o irmão Elias e para o irmão Daniel fazerem as orações, por favor. Pode ser, irmão Elias? Pode ser, irmão Daniel? Daniel do Silvestre, por favor. Pode ser, pastor. Desculpa, Daniel. Depois, você ora amanhã, Daniel, tá bom? Combinamos assim. Tá bom. Então, vamos lá. O Elias e o irmão Daniel do Silvestre, por favor. Vou começar então, pastor. O Elias acho que não ouviu. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, queremos te agradecer por essa semana que tu nos concedestes. Queremos te agradecer pela proteção que tu nos proporcionastes. E aqui estamos, Senhor, unidos, te buscando para te adorar, para aprender sobre ti e para honrar o teu santo dia. Suplicamos, Senhor, o teu auxílio e o seu perdão. Suplicamos que tu trabalhe em nossa mente e nossos corações, trazendo a cada um de nós o arrependimento e a vontade, Senhor, de te servir. Dai-nos força, preserva a nossa fé, e é o que suplicamos por Jesus. Amém.
O irmão Elias não está, então a Laís vai orar para nós, Laís, por favor, filho. Sim, pastor. Senhor, essa noite eu te peço pelo Celso e pela Terezinha, que eu acho que eles estão doentes, pelo irmão do Ademir, pela Leila, pela filha dela, que estão doentes, pelo colega de trabalho, que também com Covid, por todos os pedidos que foram falados esta noite. Eu não lembro de todo, mas o Senhor sabe o que cada um precisa, o que vai ser melhor para cada um. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e obrigada por mais um sábado abençoado. Amém. 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 Obrigado, Laís. Obrigado, irmão Daniel. Neste momento, então, o irmão Rodinei vai colocar um louvor da Simone, é uma irmã querida nossa, tivemos o privilégio de pastoreá-la ali em Cotia, tem uma voz linda para louvar ao Senhor, e ela vai nos abençoar com esta música especial, e aí, então, iremos ouvir a pregação da palavra do Senhor esta noite para nós, tá bem? Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio, és bem-vindo em meu viver. Faça sua essa casa, ó meu Rei, e a face é santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fez mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e dei pra Deus. Ó Senhor, quando quiser, vem transformar. E a face é santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 o Deus Altíssimo habita em mim. E a face é santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo habita em mim. E a face é santa, santa,
seja o Senhor, né? Que música linda. Bom receber todos os irmãos. Lá de Diadema, irmão Ângelo e a irmã Lourdinha. Feliz sábado, obrigado por estar adorando a gente conosco. Grandes amigos do coração, esse casal que a gente ama profundamente. Já tentei trazê-los aqui para Barueri, mas eles estão cobrando muito caro, viu, pastor Anselmo? Aí eu desisti. Não, eu quis contratar o passe deles, mas eles pediram o preço do Cristiano Ronaldo, do Messi e do Neymar junto, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né, pastor? Aí ninguém aguenta desse jeito, né? Irmãos queridos, obrigado pela presença de todos. Hoje temos a alegria e o privilégio de receber o pastor Anselmo Masson. Esse é um amigo já de 25 anos ou mais, até uns 26 anos, quase 30. Um homem de Deus, um amigo do coração. Esse homem foi o meu mentor na comportagem, foi quem me ensinou a lidar com as questões, com as lutas da vida, não é? Porque ser comportor não é uma coisa muito simples, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa divina. E eu lhes digo assim, irmãos, com poucas palavras, tinha dias que eu saía com dinheiro da passagem para ir e para voltar. E chegava em casa e a minha mulher perguntava assim, como foi o seu dia? Eu falei, olha, eu não fiz nenhuma assinatura, não consegui vender sequer uma revista para comer, mas eu dei muito estudo bíblico hoje. E voltava para casa agradecido. E ela ia dormir preocupada, pensando, bom, no final do mês nós temos que pagar aluguel, tem comida para comprar e tudo mais. Mas eu lhes digo, em momento algum, o Senhor deixou faltar o pão e a provisão necessária. O Senhor foi uma bênção para nós. Nos abençoou sempre. E o pastor Anselmo Masson foi esse homem de Deus escolhido para nos guiar nesse caminho. Tem um ministério extraordinário, ele é filho de pastor, os 2 filhos dele são pastor, tem uma história de ministério tremenda. E hoje ele veio compartilhar a palavra de Deus conosco aqui no nosso culto. Pastor, bem-vindo, que Deus te abençoe e te use poderosamente aqui na nossa Irmandade do Distrito de Barueri. Querido amigo, irmão em Cristo, grande pastor Braz, é um privilégio para mim poder compartilhar com o seu distrito a palavra de Deus nesta noite. Eu quero agradecer suas palavras e desde o primeiro instante, eu sempre repito isso quando tenho oportunidade, desde o primeiro instante em que lhe conheci, em que o senhor se apresentou a mim lá na campanha de Osasco, para iniciar no Ministério da Página Impressa, a comportagem. Eu vi em você, meu irmão e meu amigo, um homem de Deus que Deus havia lhe chamado para esse santo ministério. Os queridos irmãos do seu distrito têm a bênção de Deus através do seu ministério e você é uma bênção por onde quer que passe. Eu tenho um privilégio muito grande de ser seu amigo e poder compartilhar da palavra de Deus nesta noite com a sua igreja e com esse grupo de pessoas que estão conectados conosco nesta live. Eu estava pensando, meu grande amigo, num tema adequado para este momento difícil que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais. Eu tenho muitos salmos da minha preferência, como sei que vocês que me ouvem, me veem, também têm. Aliás, os salmos se constituem numa porção das Escrituras Sagradas que trazem verdadeiras joias do conhecimento humano através da música, dos poemas que os salmistas, através dos salmos, descrevem para engrandecer o louvor, a gratidão e a confiança no poder de Deus. Dentre os muitos salmistas, o que mais escreveu foi verdadeiramente Davi. E eu escolhi um dos salmos de Davi, um dos salmos davídicos, o Salmo 121, que eu guardo comigo há muitos anos no meu ministério, conhecido de muitos que leem assiduamente as Escrituras Sagradas, e nós vamos hoje viajar nas delícias deste lindo salmo, desse lindo cântico de romagem, escrito por Davi, enaltecendo a fiel guarda de Deus aos seus filhos em todas as circunstâncias. Ele começa com uma pergunta de um aflito coração. Mas, se você tem sua Bíblia perto de você aí, abra agora. Se não a tem, acompanhe esse salmo. Eu vou lê-lo e vamos juntos trabalhar os versos, os 8 versos que compõem este salmo. Mas antes vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine,
nos dê sabedoria na leitura e nos comentários que iremos fazer biblicamente deste Salmo davídico. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por estar nos mantendo vivos em meio a esta pandemia. Obrigado por ter nos dado uma semana de bênçãos a despeito de todas as lutas que nós enfrentamos em cada dia desta semana que findou. Obrigado por estarmos vivendo as horas sagradas do teu santo dia, o sábado do Senhor. E obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui com a nossa Bíblia aberta diante dos nossos olhos. Venha nos iluminar. Que mais uma vez eu me esconda atrás da pessoa de Cristo Jesus. E que Cristo Jesus venha falar a este grupo de pessoas que vai nos ouvir agora. E que as mensagens deste salmo toquem o coração de cada filho teu aqui nesta noite. Fica conosco nesses momentos de culto e de adoração, mas fica conosco em cada momento de nossa vida. É o que nós humildemente te pedimos por Jesus. Amém. Como eu disse, a pergunta do salmista é: de onde me virá o socorro? É o título do meu sermonete. Em muitos períodos que envolvem a vida humana, nós passamos por dificuldades. Aliás, desde a entrada do pecado no mundo, trouxe a cada ser humano que nasce nesta terra os efeitos sobre a égide do pecado, que traz tristezas, amarguras, incertezas. A única certeza que um ser humano tem ao nascer nesse mundo é que um dia ele irá morrer. Portanto, a vida nos reserva momentos difíceis, momentos de dificuldades. E esses momentos de dificuldades, às vezes, achamos que não teremos como passar por eles e como superá-los em qualquer circunstância. Nesses momentos, muita angústia e incrível sentimento e sofrimento nos faz perguntar para nós mesmos: de onde me virá o socorro? Você deve estar fazendo esta pergunta cada dia desta pandemia. Eu, há 13 meses atrás, estava exercendo as minhas funções pastorais no distrito do Jardim Três Corações, não sonhava em viver uma pandemia como essa, e muito menos passar pelo que passei nesses 13 meses de reclusão absoluta. E com esses meses sequentes da pandemia, eu acabei sendo jubilado até prematuramente, e muitos outros acontecimentos sucederam como consequências de todos esses males que assolam o nosso planeta, e inclusive o nosso país, a nossa cidade. A pergunta que não quer calar é: de onde me virá o socorro? Você olha para a direita, olha para a esquerda, talvez essa semana você tenha olhado para frente, feito previsões, analisado o que você já passou até aqui, e parece que você só enxerga montanhas intransponíveis, gigantescas dificuldades. Se está cada dia se vendo mais cercado por problemas que envolvem, como consequência direta desta pandemia, perda de empregos, diminuição de salários, insegurança cada dia em relação ao amanhã, medo do contágio, esse pico de contágio que não baixa, o isolamento social que continua, o lockdown e outras coisas mais. De onde esperamos que venha o nosso socorro? Com certeza, irmãos e amigos que me ouvem, ele não virá do governo. O governo que se acha impotente diante de todas estas circunstâncias e crises, politizada, e a vacina que não é suficiente, os problemas que vão se avolumando, a crise social, política está se assolando cada dia mais em nosso país e principalmente em nosso estado. Com certeza, a solução não virá também da empresa onde trabalhamos, porque os nossos patrões, os diretores das diversas empresas por onde trabalham, aqueles que ainda têm um emprego, só visam os lucros comerciais. E essas pessoas querem o lucro custe a que custar. E não verdadeiramente encaram os seus funcionários como aqueles que precisam de solidariedade humana, uma palavra que está faltando nos dias de hoje. Eles veem os seus funcionários como meios para aferir lucros. E quando você não pode trabalhar, impedido pelo lockdown ou pela paralisação, você se torna apenas uma despesa para a empresa. Os compromissos trabalhistas que impõem a cada patrão faz com que ele pense em diminuir o número de funcionários, diminuir o salário daqueles, enfim, não virá da empresa onde você trabalha a solução para esse problema.
Os amigos. Você pode ter muitos amigos que muitas vezes tenham sido solidários a você, mas nesse momento de pandemia e dor, eles estão envolvidos no mesmo problema que nós estamos. E às vezes esses amigos, por estarem mergulhados no mesmo problema, não podem corresponder às necessidades que você tem em relação a eles. A igreja está fechada. E a igreja fechada incomoda muitos daqueles que faziam dela um meio de poder receber na convivência com os demais irmãos as forças necessárias para enfrentar o seu dia a dia. Mas nós não podemos nos esquecer que nem a igreja tem todas as respostas para a angústia humana. Nem todas as respostas estão dentro da igreja. Podemos o tempo todo olhar para os lados, mas o nosso socorro não vem de dentro dos portais da igreja, que estão cerrados agora. A resposta às nossas inquietudes e dificuldades não vem dos amigos que granjeamos ao longo da vida. É como o salmista responde nos primeiros 2 versos deste salmo. No verso 1, ele faz a pergunta: ergo os meus olhos, da onde virá o meu socorro? Mas no verso 2 nós temos a resposta definitiva. Então, se você tem aí a sua Bíblia diante dos seus olhos, leiam comigo o verso 1 e o 2 do Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. É para cima que se enxerga, é para cima que se olha. De onde virá o meu socorro? Quando eu me demoro a olhar em minha volta, quando eu demoro a olhar para a direita e para a esquerda, eu não vejo saída. Quando eu deposito a minha confiança naqueles que estão ao meu lado, eu posso ser envergonhado e decepcionado. Mas quando eu ergo os meus olhos para além de toda essa pandemia e dor que assola o nosso planeta, eu encontro a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Podemos inutilmente olhar para os lados, para soluções humanas, mas todas elas estão falidas. Deus nos convida nesta noite de sábado a olharmos acima das montanhas de preocupações, acima de toda a pandemia, porque acima dela está um Deus que nos ama, nos conhece e tem a resposta para toda esta crise que estamos vivendo nos dias atuais. Há pessoas neste mundo, até mesmo na igreja, que passam a vida inteira perguntando de onde lhes virá o socorro. Ainda não aprenderam a olhar acima dos problemas e das pandemias desta vida. Quando você olha além disto, você enxerga um Deus capaz de solucionar o seu problema de maneira individual. No outro salmo, o salmista Davi, o mesmo autor deste, diz: olho para a minha direita e vejo que ninguém me conhece, mas os meus olhos estão em ti, Senhor, a minha vida está em ti. Tu és a minha parte na terra dos viventes. Nós precisamos ter a nossa melhor parte em Cristo Jesus. A única resposta possível para as inquietudes do coração humano. Temos que colocar as nossas esperanças na pessoa certa. O meu socorro vem do Senhor. Aqui está a única resposta possível para aquele que se vê em desespero e dor. Esta resposta envolve uma relação pessoal, um conhecimento, um comprometimento. Estas palavras podem significar alguma coisa para quem conhece o Senhor na essência do seu beneplácito. Muitos só lembram de Deus nos momentos difíceis. Eu, como descendente de italiano, e sei que o Brás também o é, o pastor Brás, há uma música italiana que diz parole, 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 palavras, palavras, palavras. Se você não conhece aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se você não tem intimidade com aquele a quem você diz que serve, não passa a sua fé de palavras, palavras, palavras soltas ao vento. Você precisa ter relacionamento. O que Davi está dizendo neste salmo é que a confiança dele no socorro que ele precisava nos momentos de angústia estava no Senhor que fez o céu e a terra. Ele tinha plena convicção de que o Senhor
estava olhando para ele, estava cuidando dele. O Senhor cuida dos seus filhos. É o meu Senhor que responde às minhas inquietudes. Não o Senhor do outro. Não o Senhor do obreiro bíblico que talvez te deu os estudos bíblicos e fez de você um cristão de verdade. Não do teu pai. Eu nasci, como bem disse o pastor Brás, num lar adventista. Meu pai era pastor da igreja adventista. Ele me ensinou as sagradas letras, me ensinou a ter gosto pela palavra. Mas ele disse uma feita para mim: eu posso te ensinar tudo a respeito do Deus que eu creio como pastor. Mas se você não aprender a amá-lo na essência da sua vida e do seu coração, se você não tiver íntima ligação com ele, essas palavras inspiradas que são contidas na palavra de Deus não farão efeito quando você mais precisar. Você precisa, eu posso te ensinar tudo na arte cristã de se relacionar com as pessoas, mas você precisa, antes disso, ter íntima relação com Deus. Cada dia, cada momento. Não só nas horas difíceis, não só nos momentos de pandemia, porque outro ditado italiano que ele me ensinou é: marmelada na hora da morte mata. Não é na hora do desespero que você tem que se lembrar de Deus. Você tem que estar em permanente ligação com ele em cada momento do seu dia a dia. O meu Senhor sente as minhas necessidades. Portanto, queridos, quem precisa deste socorro? Aquele que enfrenta uma situação onde absolutamente não tem outra saída. A única saída é a íntima ligação com aquele que te chamou das trevas do mal e do pecado para a luz da sua palavra. Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu vivi uma das crises mais difíceis na minha vida pessoal e na minha vida pastoral. Eu tenho 2 filhos, como foi mencionado pelo pastor Brás, ambos pastores. O filho mais velho, o primogênito, há 10 anos atrás já era pastor. Mas, há algum tempo atrás, antes mesmo dele formar-se na faculdade, ele teve uma doença progressiva de destruição dos rins, chamada glomerulonefrite. Com 18 anos, ele pegou esta doença crônica, adquirida, que se tornou crônica. Os glomérulos são os filtros da pele que envolve os rins, os filtros renais. E esses poros da pele, da película que envolve os rins, faz a filtragem de todo o líquido que passa pelos rins. Os glomérulos são responsáveis pela filtragem dos líquidos. Como ele teve uma inflamação nos glomérulos, ele foi paulatinamente, a partir do 18º ano de vida, perdendo grande parte dos glomérulos renais. Há 10 anos atrás, esses glomérulos pararam de funcionar definitivamente. Eu me lembro que era um mês de abril como hoje. Eu estava com ele na última consulta com um nefrologista e especialista na matéria, Dr. Antônio Carlos Seguro, aqui no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, no seu consultório. E quando o Dr. Antônio Carlos Seguro fez o último exame do meu filho mais velho, pastor Anselmo Clóvis Masson Júnior, e pegou os resultados, ele tremia com os resultados nas mãos, como médico. Uma lágrima marejou seus olhos, ele disse: pastores, seu pai é pastor, você também é. Vocês precisam ser fortes. Os seus rins faliram, jovem pastor. Eles não funcionam mais. Como nós já prevíamos, e eu vinha conversando com você, é matemático. Desde o 18º ano de vida, você começou a perder partes importantes dos 2 rins. Hoje, as funções renais zeraram. Isso quer dizer que você está com alto índice de creatinina, ureia no sangue, e só tem uma saída, disse ele, olhando para mim como pai e para meu filho paciente. Só há uma saída. Seu filho tem que começar a dialisar, hemodiálise, imediatamente. O resto da sua vida. Eu me lembro que eu olhei nos olhos do Dr. Antônio Carlos Seguro, um cientista, e disse a ele: eu creio piamente nos resultados dos exames científicos que o senhor está nos apresentando nesta tarde. Mas há um Deus que chamou meu filho para esse ministério. Há um Deus que acompanha a vida deste meu filho, como acompanha a vida de todos, até aqueles que não creem nele
Deus é soberano. Se for da vontade dele, ele vai dialisar, doutor. Mas Deus está no controle, acima de toda ciência. Ele tem a saída. A saída não são a hemodiálise. A saída é o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Saímos dali cabisbaixos, momentos difíceis, momentos tristes. Saímos dali, meu filho falou, pai, eu tenho que conversar com o nosso presidente. Nós estávamos na Paulista Sul, e ele conversou com o presidente. No dia seguinte, o secretário do campo e o presidente me chamam também, bastante abalados, e dizendo, nós temos que ver uma forma de ajudar seu filho. Ele, com certeza, dialisando, vai ter que deixar o distrito, e nós temos que pensar, talvez, numa escola. A única saída, talvez, para ele continuar até o 15º ano de ministério, porque ele só tem 10 anos, é talvez ir para uma escola. Eu olhei para o presidente da época, olhei para o secretário e disse, foi Deus quem o chamou para o ministério. Vocês estão preocupados com algo que, no momento, como pai, eu não me preocupo. O que eu me preocupo nesse momento é que Deus está no controle, e por isso a minha preocupação é vê-lo recebendo a bênção de Deus para continuar pregando. E eu oro cada dia para que Deus conserve o ministério do meu filho. A saída é aquele que fez o céu e a terra. Isto era mês de abril de 2011. O médico, doutor Antônio Carlos Seguro, marcou para a semana seguinte a primeira diálise e disse, pai, traga seu filho, acompanhe, porque ele precisa do seu apoio como pastor aqui em meu consultório, onde eu vou colocar uma fístula para que as sessões de hemodiálise não se tornem tão contundentes para com ele. É melhor, com antecedência, ele já colocar essa fístula para depois ele se dirigir aos hospitais, há hospitais especializados com máquinas para fazer o serviço dos rins. Mas a semana que vem eu já quero ele aqui colocando a fístula. E ele prescreveu dia e hora para a colocação desta fístula no corpo de meu filho, pastor Anselmo Clóvis Masson Júnior. No dia anterior, ao marcado pelo médico, na manhã seguinte daquele dia, nós estaríamos no consultório do doutor Antônio Carlos Seguro, no pronto-socorro do seu consultório, onde ele iria colocar a fístula em meu filho. Eu ainda estive com ele até umas 3 horas da tarde, oramos, eu saí para o meu trabalho, e assim que eu saí, Deus envia anjos em forma humana. Eu confio nisto, porque muitas vezes em meu ministério eu vi isto. Uma senhorinha da igreja do meu filho, pastor Anselmo Júnior, bateu a porta da casa do pastor, aqui em Santo Amaro, onde ele mora até hoje. E ele abriu e viu aquela irmã que trabalhava no departamento de Dorcas da igreja em que ele era o pastor, e ela disse, eu estava orando a Deus e lembrei-me de algo que foi mencionado a seu respeito ontem, e eu não podia deixar de vir aqui de trazer essa notícia. Sem que meu filho entendesse direito, pediu para que ela entrasse. E ela disse, pastor, o senhor não sabe, mas eu também sou transplantada. E além de trabalhar com as Dorcas da nossa igreja, eu sou voluntária no Hospital dos Rins. E esse mês passado, eu tive a primazia, o privilégio, dentre tantas outras que voluntariamente trabalham para o Hospital dos Rins em São Paulo, de ser guindada à condição de secretária pessoal do doutor Antônio Medina. Doutor Antônio Medina era, e é até hoje, o papa dos transplantes renais. Ele é o diretor-geral do Hospital do Rim, em São Paulo. E ela disse, trabalhando com ele, estou há um mês convivendo com ele voluntariamente, nesta semana eu comentei a seu respeito. E disse que o senhor estava indicado para a hemodiálise, porque o senhor pediu oração à igreja sobre esse assunto. E o doutor Antônio Medina falou, não deixe seu pastor colocar a fístula sem antes me procurar. Você trabalha comigo diretamente, eu vou abrir um horário na minha agenda para recebê-lo. Você só me liga que eu quero receber esse seu pastor. Em vez de irmos ao consultório do doutor Antônio Carlos Seguro no dia seguinte, meu filho estava com esta irmãzinha, um anjo de Deus, enviada por Deus, diante do doutor Antônio Medina. E o doutor Medina fez a entrevista inicial e disse, há uma lei que rege os transplantes. O que o seu médico falou é a pura expressão da verdade. Ele pode colocar você na lista de espera para os transplantes, mas essa lista pode demorar 10 anos.
e você terá que idealizar todo esse tempo para viver. E alguns não conseguem sobreviver a isso. Tem uma saída. Transplante de pessoas vivas. Você já ouviu sobre isso? Disse ele. Dentre os familiares próximos, seus genitores, se você tem irmãos, eu quero testar um por um deles até ver o que melhor é compatível com você. E ele, meu filho, começou a narrar o biotipo de cada um dos seus familiares próximos. Evidentemente que pela minha fisionomia, pelo meu peso, eu já fui descartado em primeiro grau. Por ter obesidade e pressão alta, já tinha nesse tempo. O filho mais novo, na época, era muito jovem para transplantar um rim, ou doar um rim. A única pessoa que sobrava da lista dos parentes próximos ou genitores era a querida mãe. Quem tem mãe tem tudo. Quem não tem mãe, viva, não tem nada. Honre a tua mãe enquanto ela estiver viva. A minha companheira querida, abaixo de Deus e pelo poder de Deus, foi capaz de 35 anos antes dar a vida, dando a luz ao meu primogênito, pastor Anselmo Clóvis Masson Júnior. E agora ela se submetia voluntariamente a doar um rim se fosse compatível. Mas como, erguendo os olhos para o monte de onde virá o socorro, o meu socorro vem daquele que fez o céu e a terra, e a nossa confiança era esta, única confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Dr. Medina fez o teste na minha esposa, e ela era nada mais, nada menos do que 98% compatível. Aliás, o Dr. Medina usou a seguinte frase: você, Anselmo Júnior, é a versão feminina da sua mãe, todo o DNA, todo o tipo físico compatível com sua mãe. Nunca vi uma compatibilidade tão forte entre mãe e filho como essa. 98%. Eu faço diversos e centenas de transplantes renais para mães, até de mães e filho com 80%, 85%, 90% de compatibilidade. A sua mãe é 98% compatível. Dia 9 de maio de 2011. Agora, 9 de maio próximo, fará 10 anos. Minha esposa querida, mãe verdadeira, se submete a um transplante nas mãos do Dr. Antônio Medina, doando um dos rins para o pastor Anselmo Clóvis Masson Júnior numa cirurgia com toda a equipe cirúrgica em tempo recorde. O rim faliu em abril. No mês de maio, o meu filho, sem precisar colocar fístula, sem precisar por sessões demoradas e perigosas de hemodiálise, pôde, com uma única sessão de hemodiálise que era necessária para a cirurgia, fazer o transplante, e ele está mais vivo do que nunca, mais saudável do que nunca, pregando o evangelho para a honra e glória do nome de Deus. Queridos, o Senhor é que guarda os seus filhos. Veja o verso 3 e o verso 4 do mesmo Salmo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quando você pensa que não tem mais saída, quando o medo, ou do italiano, a paura, bate em seu coração e você treme, freme diante das adversidades, é Ele que te guarda e te sustenta nestes momentos difíceis. É certo, diz o verso 4, que não dormite nem dorme o guarda de Israel. Alguns estão perguntando aonde está Deus diante de toda esta pandemia, diante de todas estas mortes e perdas. O Senhor não dormita e nem dorme. Ele está vigiando. Como diz aquele hino, como as estrelas dão seu fulgor, o guarda eterno vigiando está. É Deus que sempre, tempo todo o tempo, vela por ti e por mim. Precisamos confiar. Mesmo que as perdas ocorram e certamente continuarão ocorrendo, a nossa vida está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O verso 4 fala o porquê devemos confiar em Deus. É porque Deus não dorme nunca, nem cochila. Ele se permite chamar de vigilante, permanentemente vigia o guarda eterno.
E eu lembro, não sei cantar, mas gosto de entoar musicalmente esses versos que diz assim: como as estrelas dão o seu fulgor e velam de noite qual um pastor, o guarda eterno vigiando está, é Deus que também sempre vela por nós. Diz o verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite te molestará a lua. Deus sabe das nossas necessidades de dia e de noite e sabe quando Ele provê as necessidades para o dia seguinte, enquanto você dorme. Enquanto um justo dorme, Deus provê o dia seguinte. O Senhor é a tua sombra. Deus está tão presente em sua vida. Em muitas horas você não vê. Muitas horas você está dormindo, mas Ele está vigilante. Ele está cuidando de você nas horas em que você está desapercebido. Deus está grudado em você. E por mais que você tente negar a existência dele, você não conseguirá fugir da sua presença, porque ele está o tempo todo e todo o tempo ao teu lado. Cada vez que você olhar para a sua sombra, lembre-se de que que ela, a sombra, é uma ilustração da presença de Deus na sua vida. O verso 7 nos dá uma outra certeza, porque o tempo passa com rapidez e eu tenho que avançar. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma. O salmista é tão feliz nestes versos que ele diz que o mal tenta assolar a nossa alma. Portanto, irmãos queridos que me ouvem nesta noite, há um mal pior do que o Covid, que é justamente o mal que assola a alma humana. A primeira consequência do pecado é o medo. E por medo, muitas pessoas já perderam a fé e a confiança no poder de Deus. Há pessoas que têm medo de tudo e de todos. Quem confia em Deus se resguarda do mal, mas não deixa que o medo tome conta da sua alma, do seu coração. Não perde o sono, porque aquele que confia de que há um guarda vigiando, dorme em paz, porque o sono dado por Deus é a recuperação das energias e do poder de vitalidade para nos defender das epidemias e endemias desse mundo. Dormir as horas necessárias e na hora certa é a melhor coisa para o sistema imunológico do corpo humano. Nosso maior apoio psicológico não é o terapeuta que alguns têm dinheiro para consultá-lo, nem o amigo com quem desabafamos. Nosso maior apoio psicológico é Deus. Ele cuida da nossa alma. São tantas situações que cotidianamente nos oprimem, nos esmagam. E a gente só pensa no Covid, mas existe nesse tempo esposos abusadores batendo em suas esposas, talvez magoando profundamente o coração delas. Há esposas também que, por perder o controle emocional, descarregam sobre seus esposos todas as neuras, culpando e lembrando de coisas que já deveriam ter sido sepultadas há tempo no relacionamento marido e mulher. Há filhos que, nesta pandemia, causam desgostos profundos para os pais, irrecuperáveis. Palavras que machucam o coração e a mente dos seres humanos. Você, jovem, que me ouve nesta live, lembre-se do que eu falei agora há pouco. Pai, mãe, é para honrar, é mandamento com promessa. Se você se diz cristão, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra. Uma mãe, ela pode servir a 10, 20, 30 filhos, se assim os tiver. Mas 10, ou melhor, 1 ou 2 filhos não cuidam verdadeiramente de suas mães. Um filho não é para uma mãe. Esquece rapidamente aquela que desvelou-se aos seus cuidados. Portanto, queridos e amados,
O Senhor olha para os seus filhos. Pode até mesmo uma mãe que gerou esquecer-se deles, mas Deus não se esquece de seus filhos. Deus é o seu apoio psicológico em todo o tempo e o tempo todo. Não permita que esta situação que se agiganta sobre nós nos faça esquecer de Deus, que se não esquece de nós. Ele está aí guardando a sua alma, o seu interior, acalmando o seu coração. Ele é a proteção contra os maus sentimentos e os medos da Covid e das desgraças da vida moderna. O verso 8 que me faz encerrar, e aqui eu quero ir para a conclusão, diz assim: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo o sempre. Eu queria terminar contando, se possível, mais uma experiência pessoal. Eu fui pastor 39 anos, estou jubilado, como já mencionei, e sempre em meus sermões evitei de contar experiências pessoais, mesmo que elas fossem bem aplicativas ao tema que eu estava pregando. Mas agora estou jubilado e é tempo de eu testemunhar. Entendam que esta experiência verídica que vou vos contar para fechar esse tema é uma maneira de testemunhar e agradecer o quanto Deus tem feito por mim e pelos meus filhos e pela minha família. Como tem feito por vocês, tenho certeza disto. Pastor Braz mencionou que eu fui líder de publicações. Eu fui colportor evangelista, cheguei a ser diretor assistente de publicações, depois diretor de publicações na Amazônia. Pastor Braz me visitou em Rondônia, onde eu tinha sido departamental de publicações, e quando ele me visitou, eu estava assumindo o pastorado do Distrito Central de Porto Velho. Eu fui pastor da Igreja Central de Porto Velho. 700 e poucos membros. Mas quando eu comecei a minha carreira, antes mesmo de fazer teologia, eu me preparava com a Mari, minha esposa, para ir para o teológico, e eu colportava na cidade de Ubatuba. Era o ano de 1980. Eu prestei vestibular em 81 e em janeiro de 82 eu comecei o teológico. Era 1980 e nós estávamos, como estou agora, juntando todas as economias agora para comprar a minha casinha, naquele tempo para fazer teologia. E nós, cuidando das finanças pessoais, Deus estava me abençoando ricamente em Ubatuba, numa campanha de livros. Naquele tempo eu estava comportando com livros e tinha feito uma venda muito grande. E eu tinha 8 caixas de Vida de Jesus para serem entregues. E eu orei a Deus sobre aquelas caixas para que não houvesse devoluções, para que eu pudesse juntar o dinheiro que faltava para ir para o colégio. E comecei as minhas entregas no final da campanha. E eu tinha vendido muitos livros nas casas de material de construção. Ubatuba é uma cidade litorânea e é uma cidade turística e tem muitas casas de material de construção. E naquela época, as casas de material de construção ficavam na beira da pista que vinha de Taubaté, a rodovia dos Tamoios. Quem vem por Taubaté, uma estrada acidentada até hoje, ela é assim, e chega em Ubatuba. Eu estava colportando dos dois lados, visitando todas as casas de material de construção, madeireiras, casa de areia, chama-se Poços de Areia, enfim, visitando tudo aquilo. E tinha vendido muitos livros Vida de Jesus ali naquela região. E naquela manhã eu saí com a minha sacola com mais de 12 coleções de livros para entregar. Por volta da meio-dia eu já tinha entregue todos os livros. Aliás, faltava uma única coleção, porque eu não tinha encontrado a pessoa e ia voltar à tarde. Então eu voltava pela estrada, e quem já andou a pé nas marginais de uma estrada de rodagem, sabe que você deve ir ao encontro dos carros, não dando as costas. E eu ia de frente, né, para os carros que vinham descendo da serra em direção a Ubatuba. E eu vinha cantando hinos, sempre gostei de cantar, apesar de não saber cantar. E um dos hinos que eu cantava naquele dia era esse que nós cantamos agora no início do sermão: Deus cuidará de ti. Eu tinha plena convicção e estava transbordando de alegria pelos cuidados de Deus em meu favor. E, de repente, eu vi uma bicicleta caída no asfalto, mas não vi corpo nenhum ali, como se fosse um atropelamento, a uns 200 metros na minha frente, talvez. E a bicicleta ali, uma sacola correndo laranjas, frutas pelo meio da pista, e não vi ninguém. E eu continuei indo em direção a essa
bicicleta para ver se encontrava alguém ferido ou machucado. E, de repente, eu vi que entre mim e o sol tórrido de Ubatuba, cidade litorânea, eu vi que entre mim e o sol tinha uma nuvem estranha que vinha descendo ao meu encontro. Nuvem escura. E essa nuvem escura, que tremulava com o sol, entre o sol e o calor daquele dia, dentre esta nuvem, um inseto saiu dela e pousou sobre a minha testa. Eu tenho testa proeminente, sempre tive. E ferroou a minha testa. A primeira impressão que eu tive, a primeira atitude voluntária que eu tive é bater naquele inseto. E a minha mão ficou coberta de abelhas africanas. Eu fui atacado por dezenas e centenas de abelhas africanas ali naquela estrada. Evidentemente que soltei a pasta com cheques e dinheiro, com a sacola, a bolsa, documentos, e comecei a me debater. Quanto mais me debatia, mais as abelhas me atacavam. Naquele instante, alguns carros foram passando, eu pedi socorro e ninguém me socorria. Olho para a direita, para a esquerda e não vejo saída. Eu não via saída em meio à minha situação. E as ferroadas eram intensas, dor terrível, aquele gosto de mel na boca que estava causando náusea para mim. E no meio desse pânico e dessa dor que parecia uma eternidade, um caminhão encosta na beira da pista. Eu só pude ver que era o caminhão da Sabesp. E quando eu fui me jogar para dentro da cabine do motorista, ele fez, não, sobe atrás. Graças a Deus, eu era atlético naquele tempo. Eu tinha 70 e poucos quilos, porque com esse peso seria muito mais difícil. Mas não deu tempo de juntar a pasta com os documentos. Não deu tempo de juntar a pasta com os cheques e dinheiro vivo dentro dela. Ela ficou jogada lá. Só eu me joguei dentro do caminhão e o motorista desenfreou-se ou em alta velocidade levou-me para a Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba. E enquanto eu estava sentado, quem conhece os caminhões de água da Sabesp, eles têm aqueles bancos que levam os funcionários ali, aquela bancada na carroceria do carro. E eu ia tirando da cabeça abelhas e mais abelhas, mortas, porque ela ferrou você, deixa a parte do intestino e morre. Abelhas africanas. Forrou o chão do caminhão. Foi o tempo de chegar no hospital, na Santa Casa, e eu perdi o sentido, eu desmaiei. Não sei como eu fui levado para a enfermaria. Acordei horas mais tarde, com uma enfermeira do meu lado, me dando uma injeção e dizendo, olha, nós tiramos 115 ferrões da sua cabeça. 115 ferrões de abelhas africanas. O médico quer vir falar com você. O médico veio ao leito da enfermaria, olhando nos meus olhos, falou, você estava nessa região, assim, da rodovia dos Tamoios? Falei, sim. Pois é, 2 pessoas faleceram ali antes de você chegar. Uma delas, um jovem que estava naquela bicicleta, aquela bicicleta que eu falei. Foram atacados pelas mesmas abelhas africanas e não sobreviveram. Eu sobrevivi a 115 ferroadas na cabeça. Deus cuidou de mim. Agora, você pode, para finalizar essa história, e não tomando mais o tempo, dizer, mas e a pasta e os documentos? Aquele funcionário da Sabesp que me levou ao hospital voltou ao mesmo local. E mesmo arriscando a sua vida, ele colheu da estrada a minha pasta, com os documentos, com o dinheiro, e trouxe no hospital. Ao trazer no hospital, eu estava na enfermaria, os médicos não quiseram que aquilo ficasse, ele conseguiu, pelos meus documentos, descobrir o telefone da casa da minha sogra, que era em Ubatuba. E ele ligou daquele telefone para minha sogra e foi levar a minha pasta à casa da minha sogra. Depois de 5 dias, eu tive alta naquele hospital. Voltei e tentei procurar quem era aquela pessoa extraordinária. Mas no dia seguinte, enquanto eu procurava, eu já estava para voltar para Caraguá, onde eu morava, eu encontrei-o. Ele veio de volta para saber como estava a minha saúde. E eu o presenteei com o livro Vida de Jesus e agradeci porque todo o dinheiro estava certinho. Eu precisava daquele dinheiro para acertar as contas nos céus, o dízimo e pegar o lucro daquele dinheiro para fazer teologia. Nenhum centavo veio faltando. O dinheiro, Deus cuida dos seus filhos e zela por nós.
Anos mais tarde, quando eu já estava no 2º ano de teologia, eu desci a Caraguatatuba para colportar e procurei a igreja. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei num sábado na igreja, aquele rapaz, de nome Walter Silva, que me socorreu como funcionário da Sabesp em Ubatuba, era agora o diretor do grupo de Caraguatatuba, tinha sido batizado pela leitura do livro Vida de Jesus, que eu doei para ele. Walter me deu um lindo abraço e disse, olha, você vai ser um pastorzão, porque eu salvei a tua vida, assim você disse, abaixo de Deus, mas quem salvou a minha vida abaixo de Deus foi você ao me doar o livro da Casa Publicadora Vida de Jesus. Deus cuida dos seus filhos. O céu vai ser um lugar de muitas surpresas. E aquilo que você, como membro da Igreja de Deus, está fazendo hoje aí, na comunidade, mesmo com as portas da igreja fechadas, você é o templo vivo de Deus, testemunhando aos amigos e às pessoas com quem você entra em contato. Você fazendo e cumprindo esta missão, Deus continuará cuidando de você até a sua volta. E Ele não falhará. Deus nunca falha. Ele tem um plano especial para a sua vida e para a minha vida hoje. Eu louvo a Deus por todas as suas bênçãos. Crê você nisso que eu estou dizendo? Se você crê que Deus cuida de você e tem um plano mesmo em meio a essa pandemia, fecha os teus olhos aonde você está. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, mesmo em tempos difíceis e de pandemia como este. Tu tens nos protegido e nos mantido vivos. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. Tu tens uma missão para nós cumprirmos. Cuida dos teus filhos que estão me ouvindo nesta live. Derrama as tuas bênçãos sobre a família e a casa do teu servo, pastor Brás. Que ele continue sendo este servo fiel e verdadeiro, homem de Deus, como tem sido até o momento presente. E que ele continue dando frutos para a eternidade, apacentando o rebanho do Senhor. Cuida de cada um de nós nesta noite, dando-nos uma boa noite de repouso. E amanhã, se for de tua vontade, desperta-nos em paz para continuarmos louvando e bendizendo o teu nome no santo dia do Senhor. São bênçãos que nós humildemente te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Obrigado, pastor Anselmo, por tão linda mensagem que nos encoraja, que nos anima e que nos mostra o quanto Deus cuida carinhosamente dos seus filhos, não é? A gente vê aí, irmãos queridos, a experiência desse servo do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, ele gostaria muito que nós cantássemos o hino final, tendo a certeza de que esse mesmo Deus, que é tão amigo deles, também é nosso amigo. Amém. 11 do Inário, não há amigo igual a Cristo. Eu gostaria que você cantasse esse hino aí na sua casa, com a sua família, se você está aí junto, se for possível, se não, que você cante, ou que você deixe essa mensagem do pastor Anselmo ser aí moldada e aveludada por esse hino, para que no seu coração a eternidade se torne ainda mais real nesta noite de sábado do Senhor. Rudinei, coloca o hino, por favor. Não há igual a
Amém. Obrigado, Rodinei. Se você gostou da mensagem que ouviu nesta noite, compartilhe com seus irmãos aí de fé, fala para eles acessarem a nossa página lá no YouTube para ouvir esse sermão. Fale para os nossos demais irmãos que não puderam estar hoje o quão importante foi ouvir essa palavra do Senhor. Encorajadora, não é? Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, de conforto. Irmãos, esses nossos cultos são maravilhosos, fala a verdade. É uma bênção, né? Ouvir esse testemunho, ouvir como Deus cuidou desse servo. Imagine, 115 picadas de marimbondo, e o Senhor guardou esse servo. Imagine Deus fazendo maravilhas na vida de um homem, como o pastor Anselmo, e fazendo maravilhas na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. O pastor Anselmo vai orar mais uma vez para nos abençoar, e depois os que quiserem poderão ligar a câmera aí, agradecer ao pastor Anselmo pela bênção da mensagem, e a gente poderá dizer boa noite aí, então, de uma forma bem especial. Pastor, por favor, nos despeça em oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez elevamos o nosso pensamento a Ti, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Amém. Se há pessoas nesta noite nos ouvindo que estão aflitas por parentes contaminados por essa doença, por outros problemas psicológicos, de relacionamento familiar, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa em cada uma dessas pessoas, trazendo primeiramente paz ao coração, a certeza do Teu perdão e da companhia, a direção do Teu Espírito na vida destas pessoas. Amém. Tira de nós toda a ansiedade, tira de nós toda a dúvida e a incerteza, que são armas do inimigo. Coloque em nosso coração, ó Pai, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço em favor do distrito do Pastor Brás, sua querida família, as pessoas que estão com ele na direção das igrejas da qual ele é o pastor, que sejam guardadas e protegidas pelos teus anjos. Que as metas, os objetivos sejam atingidos a despeito das igrejas estarem com portas fechadas. Mas a igreja que existe no coração de cada filho teu possa estar viva, disseminando o verdadeiro amor e contando a história da cruz para aqueles que ainda não te conhecem. Faz por nós mais do que sabemos te pedir, dando-nos uma boa noite de repouso, dando-nos também o teu perdão e a tua paz. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço, não porque mereçamos, mas imploramos tudo no nome do teu Filho amado Jesus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Pastor Anselmo, muito obrigado mais uma vez por sua Eu que agradeço, querido. Mensagem pela palavra do Senhor. Que Deus continue te usando poderosamente, te abençoando. E pode ter certeza de uma coisa, os irmãos vão pedir para você voltar e pregar mais vezes. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua linda família. Você tem uma família Obrigado. Muito linda. Eu amo muito. A sua família também, muito linda. Obrigado. Irmãos queridos, amanhã nosso culto será às 9h30 com o pastor Enildo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Bom descanso. Pode ligar a câmera se quiser. Agradecer ao pastor filhinha. Deus abençoe a todos vocês. Pela mensagem. Deus abençoe. Um abraço, Ângelo, Lurdinha. Obrigado, Cíntia, Alan. Obrigado. Obrigado para todos. Um abraço para todos vocês. Deus cuide de vocês. Uma cota. Irmão Francisco. Depois tem um presente de família, Francisquinho. Compra aí um chocolatinho para ela. Nem que seja pegando, hein? Ai, meu Deus. Deus abençoe. Aí as filhinhas do relato aí. Mário, Deus abençoe vocês. Irmão Zé Silva, Daniel. Rodinei, obrigado aí por tudo. Tchau, pastor. Um abraço para vocês. Bom descanso. Nós não vai fechar, ele não está hoje. É o Rodinei que está. O diácono